Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Gazeta Esportiva, primeira edição. Eu sou a Marina Buffon, muito bem acompanhada. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Marina. Tudo bom? A gente, Vocês? Olha, eu tô te com uma cortando. apresentação dessa, tudo fica mais fácil, Meu Deus né? do céu, muito obrigada. E não só a apresentação, como você também, e o pessoal que está acompanhando a gente pelo Facebook. Então acompanhe, depois esse vídeo vai estar no nosso canal do YouTube também, mas você pode acompanhar a gente pelo Facebook, curtir, compartilhar, já tem comentário, daqui a pouco a gente vai ler, né? E também pelo nosso site, lá no gazetesportiva.com. Vamos começar com a enquete já? Vamos. Né? Vamos botar uma lenha aí, né? É um assunto que é o que todo mundo tá falando hoje, né? Exato. Depois Hoje, do jogo... faz um tempinho aí, depois de ontem. Se você não acompanhou o noticiário, o Palmeiras ontem empatou com o Godoy Cruz por 2-2, foi atrás do placar, né? Começou perdendo por 2-0. E um dos gols do Palmeiras foi feito por ele, camisa 9, Borja, que não jogava desde maio no Palmeiras. E a nossa enquete não poderia ser diferente. Vota lá no site. O Borja provou que merece ser titular do Palmeiras na sequência da temporada? E você vota lá sim ou não. Você também pode comentar aqui no nosso Facebook, já a gente vai ler os comentários. No sim ou no não. E eu quero começar com o Pedro já falando aqui, qual a sua opinião? Você acha que, né, a partir do jogo de ontem, ele que não jogava desde maio, não marcava desde fevereiro, mas é óbvio porque não jogava também, né? O que você acha aí? Eu acho que provar é uma palavra muito forte, né? Mas eu acho que, de fato, ele merece uma sequência. Por dois motivos. Pelo que ele fez ontem, pelo belo gol que ele fez, um gol que eu acho que mostra muito do que eu penso do Borja. O Borja não é ruim tecnicamente. Também acho que não. Um jogador que é grosso não faz o gol que ele fez ontem, por exemplo. Foi maravilhoso, né? Que aquele passe do Luan também, que foi certo. Né? Exato. A jogada inteira foi muito bonita. E eu acho que o problema do Borja é você ver que ele é muito apático em campo, né? Ele parece que ele não se sente confortável ali no Palmeiras. E é engraçado que na Libertadores, em especial, ele se sente confortável. Isso desde a época do Atlético Nacional, né? E daí a gente pode trazer um número, já que está aqui no nosso roteiro, mas a gente já vai trazer, né? O Borja, então, se tornou, pelo Palmeiras, né, o terceiro maior goleador na Copa Libertadores. Com o gol de ontem, ele cumpre aí 10 gols. Ano passado ele fez 9, o Palmeiras chegou até a semifinal. E esse ano, nesse primeiro jogo aí que ele jogou, ele já fez um gol. E ele passa aí, por exemplo, o Ademir da Guia, né, na disputa aí da Libertadores. E fica atrás só do Tupanzinho e do Alex, meio campista. Também é um número importante. É um número bastante expressivo, né? E eu acho que demonstra justamente isso que a gente estava falando. Tem jogadores, da mesma forma, por exemplo, que tem jogadores que atuam bem pela seleção e não atuam bem pelo clube, tem jogadores de competições específicas. E eu acho que é o caso do Borja. O Borja, ele se sente bem naquela atmosfera de Libertadores. Às vezes, talvez por enfrentar adversários de língua sul-americana, em outros países. Não sei se isso, de uma certa forma, pode influenciar muda ali, para né? ele a percepção de jogo. Mas então você tá um pouco em cima do muro. Não, eu acho que o Borja ele merece uma sequência. Tá, em todas as competições... Em todas. Eu acho que sim, até pelo que o Daverson não tem feito. Mas eu acho que seria muito resultadista se a gente virasse e falasse que por conta do jogo de ontem, por conta do gol que ele fez ontem, ele merece ser titular do Palmeiras absoluto, assim. Concordo com você. Eu não sei o que você pensa em relação ao Borja como titular ou não do Palmeiras. Eu acho assim, o Palmeiras está passando por um problema, né? Diz que tem um elenco aí mais caro, melhor elenco, aquela história toda, mas para mim, nessa posição, o Palmeiras não tem uma disputa entre dois jogadores. É meio que assim, meio que uma tendência a se colocar, igual você disse, numa competição e na outra outro, e também uma certa teimosia, nesse caso, uma característica bastante conhecida do Felipão, ele é um pouco teimoso, ele insistiu muito no Daverson ali, que não vinha fazendo boas partidas, e deu essa resposta ontem colocando o Borja, não só porque o Daverson não vinha cumprindo a sua função, como também porque é uma Libertadores. Ele mesmo disse depois, o Borja, ele se sente mais à vontade, ele já venceu uma Libertadores. Então, eu concordo com você, eu acho que não podemos pegar só o jogo de ontem, mas já que o Daverson não vem vivendo aí uma boa fase também, pode ser que ele mereça unir o útil ao agradável. Exato. Né? Essa é a nossa enquete, então, você vota no site, você comenta aqui no nosso Facebook também, já o Pedro vai ler. Mas então vamos falar do jogo, né? A gente já adentrou no assunto, aí vamos falar então. Palmeiras foi ontem até Mendonça, na Argentina, passou por turbulência, a gente falou aqui durante os outros os outros programas sobre os problemas que o Palmeiras enfrentou no voo. E dentro de campo, o primeiro tempo foi turbulento também, né? O que aconteceu nesse primeiro tempo aí do Palmeiras? Me pareceu ser uma somatória, assim, de fatores. Eu acho que o Palmeiras pesou a má fase que
que vinha sendo desde a volta da Copa América, mesmo com a vitória de 1-0 sobre o Inter no Allianz Parque, já dava sinais de que o time caiu de desempenho. Sim. E depois com a eliminação no jogo de volta e a derrota para o Ceará, time tomando gols que não costumava tomar, né? Muito justamente estranho, com a zaga né? titular. Me pareceu ser um pouco de desatenção somada à desconfiança. Porque eu acho que confiança no futebol, ela tem um percentual de impacto muito maior do que a gente imagina. Então, da mesma forma como eu acho que os resultados que o Palmeiras vinha somando antes, naquela sequência de invencibilidade, era muito influenciado pela confiança, porque por mais que o time do Palmeiras seja muito superior a quase todos os outros do Brasil, 33 jogos de invencibilidade é muita coisa. Eu acho que tem algo a mais aí, sabe? Não é só qualidade técnica. Eu acho que o fator confiança de... O Palmeiras entrava em campo sabendo que no mínimo ia empatar. E sabia que ia achar um golzinho ali durante a Sim. partida. E eu acho que foi justamente ao contrário nesses últimos jogos. O Palmeiras entrou com desconfiança em campo. Exato. Então acho que pesou. Você percebe que nos 2 gols do Godoy, a defesa estava completamente desatenta. O Gustavo Gomes, que costuma ser para mim, inclusive até o momento no ano, é o melhor zagueiro do Brasil. Ele falhou para mim tanto no primeiro gol e também cometeu um pênalti que Muito um zagueiro infantil, né? do calibre dele jamais poderia cometer num jogo tão importante, né? Então, acho que foi um pouco disso. Não sei se você pensa nesse sentido também de desatenção ou falta de qualidade mesmo. Não, qualidade eu acredito que não seja, até porque, como você disse, né, é impossível um time que vinha numa sequência tão boa, por conta de um mês ali parado, perder tanto, assim, a qualidade falando, né? Realmente a confiança, você falou bonito, falou da confiança, tem um percentual um pouco maior do que a gente acredita, eu concordo com você. Ontem, no primeiro tempo, o Palmeiras irreconhecível, Sim. e aí o que a gente vê no segundo tempo é o mesmo time, são exatamente os mesmos 11 jogadores que entraram com uma postura diferente. Então, assim, eu não sei se você teve essa impressão, mas a defesa do Palmeiras, que era uma defesa até 4 jogos atrás, extremamente, ninguém passa mesmo, igual Sim. diz o hino do Palmeiras, ela já está uns pontos de dúvida ali, né? Mesmo no segundo tempo. Eu acho que precisa dar um pouquinho mais de atenção, não sei se daí é falta de confiança só, mas atenção mesmo, principalmente pelas laterais. O Marcos Rocha falhou ontem, se recuperou um pouco no segundo tempo. O Diogo Barbosa, todas as bolas pelas costas, assim, né? Não conseguiu demonstrar o futebol que ele demonstra ofensivamente. E vinham muito bem os dois, né? Muito bem, exatamente. Então, assim, além dos zagueiros que não fizeram uma boa partida, principalmente o Gustavo Gomes, acho que as laterais do Palmeiras ontem não foram bem, os laterais, né? E a gente tem que dar o destaque, sim, para o Everton, que apesar de ter tomado um gol ali meio na cara, quando é gol assim, a gente nunca culpa o goleiro, né? Mas defendeu um pênalti ontem, ia ser um hat-trick do Morro Garcia, e ele foi lá e defendeu. Foi também a devolução a bola, né? Mas ele acabou defendendo. Sim, exato. Eu acho que é mérito... Eu sempre busco, com raras exceções, assim, por exemplo, o pênalti do Pato. Do Diego. O do Diego, eu tenho uma opinião vai ter impopular polêmica. sobre. Eu não acho E que lá foi vai. tão mal batido assim o pênalti do Diego. Sério? Porque esse assim, tipo por exemplo, de pênalti é pensa menos se sorte entra, também, né? Se entra o pênalti do Diego, as pessoas O não iam estar resultado falando que poderia foi ser- mal batido. Ele não achei, ele não bateu fraco. Mas é por isso ele- que eu sou contra pênalti. A gente tá falando de uma decisão, o Diego, não no meio do jogo igual foi ontem, né? Mas eu acho que pênalti deveria ser extinguido. O que eu acho do Diego é que talvez, sendo capitão, ele A sendo a postura primeira, dele a foi- primeira cobrança, ele talvez não tivesse que fazer uma cobrança um pouco mais arriscada, né? Aham. Até porque o primeiro batedor sempre Aí vem a traz história da confiança, que você estava falando agora de pouco. O capitão, o primeiro pênalti, levou um empate ali em pleno Maracanã, 70 mil torcedores, mas enfim, o assunto não é esse, né? A gente tava falando, a gente viajou no assunto aqui, mas enfim, o Everton, se foi devolução de bola ou não, ele acabou Sim. defendendo. O pessoal, eu vi Super muito resultado. palmeirense criticando o Everton, É? principalmente pelo primeiro gol. Eu não achei. Eu vi muito palmeirense falando duas coisas. Primeiro, que ele falhou. Falhou ali Na saída, em assim? espalmar Ah, tá. pra dentro do gol. Mas eu acho que a bola tava muito em cima dele. Muito em cima. E Pra no mim, as seg- falhas foram de outras Exato. pessoas. Eu acho que o próprio Marcos Rocha e o Gustavo Gomes falharam mais. E no segundo gol reclamam de que ele deveria ter saído em cima do atacante. Que eu acho até uma crítica que faz mais sentido do que a primeira. Mas mesmo assim, não sei se dá pra colocar como uma falha. Aham. Acho que talvez assim, ele poderia ter feito melhor, mas não. E eu acho que ele vem numa sequência tão boa que
que criticar ele dessa forma não faz muito sentido. Eu acho que ele já passou dessa fase de provação, sabe? Desde a conquista da Olimpíada e com tudo que ele ganhou também já no Palmeiras, acho que já não faz muito sentido. Né? Eu concordo com você. E aí, né, falamos do primeiro tempo, falamos dos 2 gols, dessa defesa de pênalti. No primeiro tempo ainda teve um gol do Felipe Melo, que foi um gol... Ele também não vem fazendo grandes apresentações aí, mas fez esse gol, tinha feito outro também em outra partida. E aí, no segundo tempo, enfim, veio o gol do Borja, um belíssimo gol, passe do Luan, ele vira, faz o pivôzão lá, Exato. vira. Inclusive o Borja não só pelo gol, mas você acha que ele foi um dos melhores em campo? Eu acredito que ele tenha sido o melhor junto com o Everton, que fez essa defesa, e o William também, Ele me pareceu bastante participativo, coisa que ele não costuma ser. Exato, aquela coisa de apático que você falou no começo, né? Exato. Não sei, talvez até por uma motivação de ter ficado muito tempo fora e enxergar como uma oportunidade de dar essa volta por cima. Ele entrou com uma postura diferente em campo. E é bom que coloca uma dúvida na cabeça do Filipão, né? Porque o Filipão, até o momento, ele era bastante intransigente nesse sentido. Era o Daverson, e o Daverson era o titular dele. Exato. Até mesmo nas coletivas, ele sempre falava que por mais que o Daverson tivesse algumas falhas de posicionamento, ele confiava no Daverson como titular. Pela característica, ele gosta de ter um centroavante para fazer o pivô, coisa que o Borja não faz tão bem quanto o Daverson. Mas eu acho que é bom, talvez, o Filipão começar a pensar em alternativas. Até para dar uma resposta para quem mais critica, que são torcedores, enfim, aquela coisa toda. Lembrando que esses 2 gols do Palmeiras foram muito importantes, porque é fora de casa. O jogo de volta acontece na terça-feira aqui no Allianz Parque, em São Paulo, no mesmo horário, às 9h30 da noite. E é um critério de desempate. Então, 0-0 passa Palmeiras, 1-1 passa Palmeiras, 2-2 pênalti, a partir de 3-3 no caso. E, claro, qualquer vitória entre as equipes passa quem venceu. Basicamente, o Palmeiras encaminhou a classificação, né? Eu particularmente não consigo ver o Palmeiras sendo eliminado. Ainda mais dentro de casa, né? Assim, não que não aconteça, até porque acho a gente que já se viu fosse 2 talvez um eliminações time lá. um pouco mais forte tecnicamente do outro Poderia lado. se pensar nisso, Você né? podia pensar talvez num pênalti, vacilos ali da defesa de novo, mas acho muito difícil. Pelo que eu vi, tecnicamente o time do Godoy Cruz, e não só pelo jogo de ontem, né? Ele teve a pior campanha da primeira fase de todos os grupos, de todos os times que classificaram. Se eu não me engano, os gols de ontem foram o terceiro e quarto gols deles na competição, uma coisa então, assim. Não é um time que se possa confiar, ainda mais jogando fora de casa contra um time como o Palmeiras. Então, acho que o Palmeiras, por mais que tenha tomado esse susto e a torcida... Mas foi bom, né, também, para mostrar esse poder de recuperação. Acordar. Apesar de não ter virado a partida, vocês sabem que o Palmeiras nunca virou uma partida aí nessa passagem do Felipão. A última vez que virou foi lá em junho do ano passado, era o Roger Machado ainda contra o São Paulo. Foi contra o São Paulo. Saiu perdendo em casa. Saiu perdendo e depois virou 3-1. Marcos Guilherme, depois virou com o William jogando muito bem. É verdade. E então, assim, também tem essa característica. Mas antes desse jogo que acontece na terça, o Palmeiras enfrenta o Vasco em casa, pelo brasileiro. Jogo peculiar esse. Porque né? eu acho que eles são times que vivem em momentos diferentes, né? O Vasco tem jogado melhor com o Luxemburgo e tem conseguido resultados positivos. Vem de uma vitória de um clássico, de virada, ou seja, vem motivado. E o Palmeiras, o contrário, né? Por mais que agora tenha conseguido esse resultado ok na Libertadores, ele vem numa fase ruim. E é curioso, porque teoricamente o Palmeiras jogando em casa contra o Vasco é amplamente favorito, mas por conta dessas fases distintas eu não consigo cravar não, assim, favoritismo tão amplo. Acho que o Palmeiras tem tudo para vencer, mas também tem esse pé atrás. Com esse cenário atual, eu não consigo cravar, não. Opine você também aí sobre o Palmeiras, se vence ou não o Vasco, que é no final de semana. Claro que a gente vai falar durante a semana e esse resto de semana sobre o assunto, mas você já pode dar o pitaco aí também. Vamos falar rapidinho de Corinthians, depois você dá umas lidas nos comentários, né? Sim. Corinthians não joga hoje, joga amanhã, mas aí a gente já traz também algumas notícias aí, né? Quem que é esse adversário do Corinthians aí, hein? Montevideo Wanderers, né? Eu não sei nem falar esse nome, por isso que eu falei Wanderers. Pra você falar. Eu não sei também, parece caipira falando. E o jogo vale pela ida das oitavas da Sul-Americana. O Corinthians que aposta muito na Sul-Americana. Na verdade, a principal ficha do Corinthians era a Copa do Brasil. Não só pela importância em si do campeonato, mas também pela premiação, que a premiação da Copa do Brasil é muito alta. Mas, considerando que foi eliminado pelo Flamengo, o Carille entende que é a principal chance de título, né? Além do Campeonato Paulista,
Porque dificilmente o Corinthians vai brigar pelo título no Campeonato Brasileiro. Exato, né? O Corinthians que está aí no meio da tabela, está em 10º lugar, um pouco distante, apesar de que esse meio de tabela também está bem embolado, né? A gente tem muitas rodadas ainda, mas é claro que é muito mais, é um caminho mais fácil, vamos dizer assim, se dedicar um pouquinho mais aí à Copa Sul-Americana. E ontem o Corinthians treinou, a gente teve acesso aí a uma provável escalação desse jogo que acontece amanhã às 9h30 aqui na Arena Corinthians. É a mesma escalação que enfrentou o Flamengo no final de semana, até porque né? o Carille entende que o Corinthians teve um bom desempenho, e eu acho que teve mesmo. É até engraçado, a gente falava ontem no programa que o Corinthians tem essa fama de jogar mal e ganhar, e foi justamente o contrário. O Corinthians jogou bem e não perdeu, mas empatou e ficou com gosto de derrota no final, né? Exato. Mas a escalação deve ser a mesma que entrou. Você tem uma escalaçãozinha só para o pessoal relembrar? Para o pessoal relembrar, Exato. O Cássio no gol, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar formam a linha de defesa. No meio campo, Gabriel, de novo, jogando ali no lugar do Ralf, que tá lesionado ainda. Júnior Urso, Sornossa, Pedrinho, Wagner Love e Cleison. Muito bom, eu gosto dessa escalação aí. O Gabriel, tem uma matéria hoje também no site, se vocês quiserem dar uma olhadinha, que ele é uma das opções, deve ser aí o titular, né, que treinou, jogou no final de semana e deve ser o titular amanhã, mas tem outras opções, por exemplo, esqueci o nome dele. O René Júnior. René Júnior, ia falar Júnior Urso, gente, não, tô viajando. René Júnior e também o Matheus Jesus, apesar do cara ele já ter falado que não vai utilizar esses dois jogadores juntos. As notícias do Corinthians estão meio magras hoje, mas a gente promete que amanhã vai trazer bastante coisa aí dessa partida contra o Montevidéu. E eu não sei falar o resto, gente. Wanderers. Eu também não sei exatamente se Exato. E eu queria que você desse uma passada nos comentários, porque eu tô vendo que tem um monte de gente comentando bastante. aqui. Hoje o pessoal tá dando uma audiência bem legal. Isso aí. Vamos lá. O Sidney e Chara tá falando que depois da Copa América o Verdão jogou 4 jogos fora de casa. Viajou mais do que treinou, passou mais tempo no avião do que no CT, ou seja, na verdade, acho que ele tá tentando justificar um pouco essa má fase. E faz sentido. Faz sentido, é verdade. Eu acho que é não é só uma desculpa esfarrapada. O Douglas Daniel falando apaixonado pelo meu Verdão. O Rael tá falando do Borja aqui. O Borja é tão criticado, mas a verdade é que ele não tem a chance que ele merece. É simples, humilde, faz gols. Eu concordo com você. O Russelli, o grande Russelli, sempre presente, ele sempre tá aqui, é lá de Sanharol, no Pernambuco. Né? Falou, Marina, tô curtindo aqui de Sanharol, no Pernambuco. Um abraço, pessoal do Pernambuco, tá sempre aqui com a gente. O Edvanildo dando boa tarde, falando que o Palmeiras não tem um atacante 100% e não passa confiança. Ele tá falando de Feira de Santana da Bahia também. Olha que legal, Nordeste em peso aqui. Interestadual aqui o programa. O Guilherme Medeiros, nosso colega. Olha só, ontem... Ele estava lá, né, comentando bastante sobre o jogo, estava acalorado. Sempre nosso grupo de repórteres. Sempre muito participativo, né? Ele está falando aqui, Borjão titular, abraços. Ele tava falando ontem, né, que o Borja devia ser titular. Sim. E ele acertou e ainda fez um gol aí pro Guilherme Medeiros. Que mais? Vamos ver aqui. O Narciso falando que o Felipe Melo jogou muito, perguntou se a gente concorda. Eu acho que o Felipe Melo... É o que eu falo, eu acho que o Felipe Melo defensivamente ele já não agrega tanto ao Palmeiras. Ele deixa muitos espaços ali no meio campo, mas eu gosto muito do passe que ele dá ali, o primeiro passe, né, no meio campo. Então eu acho que ele é uma característica diferente, né, de outros jogadores da mesma posição ali do Palmeiras. Então ele, pra mim, é titular incontestável, mas eu acho que ele cai um pouquinho de produção. Ontem ele fez o gol, ajudou muito. Mas acho que depois dessa pausa ele deu uma caidinha, mas pode ser pelo primeiro comentário que o Pedro leu lá, faz sentido, né? É uma questão física, às vezes, eu acho também. Também pode ser. Continuem comentando aqui, o José Alves também falando aqui, cadê o Jorge Sampaoli? Eu não sei se é o Jorge Sampaoli que a gente vai falar daqui a pouquinho ou aquele que comentava aqui com a gente. Né? Pois ele sumiu, que nunca mais vi também, nunca mais apareceu. Você faça o favor de aparecer, não ficar treinando só o Santos, que é o nosso próximo assunto aqui. O próximo compromisso do Santos é só no domingo, então estão treinando bastante lá na Vila Belmiro, no CT, né, do Santos, para essa partida que vai ser contra o Avaí lá na Vila. E o Santos que está encostado ali, né? Já se igualou ali ao Palmeiras na liderança, mas está em segundo por conta dos critérios de desempate e os gols. Agora, você sabia que a última vez que o Santos foi líder do Campeonato Brasileiro foi quase 3 anos atrás?
2016, foi 2016. Empatou uma partida contra o Flamengo, se eu não me engano, e depois acabou perdendo duas ali seguidas, fechou o primeiro turno em quarto ou quinto, mas foi líder naquela ocasião. Tem a data aqui, cadê? Eu coloquei. A última vez foi no dia 3 de agosto de 2016, faz um tempo. Muito tempo. Com o Dorival ainda, né, inclusive. Exato. E naquele ano o Palmeiras acabou também se sagrando campeão, porque ele perdeu a liderança pro Palmeiras. Era aquela disputa lá, né, no meio do ano lá e tal. Mas é importante o Santos vencer aí contra o Avaí, que também não tá numa... Não, exato. E pra mim, eu acho que é o único jogo da rodada que a gente pode praticamente cravar que tem vitória do Santos. Porque é jogando em casa contra um time muito, mas muito fraco. Pra você ter uma ideia, o Avaí, ele tem uma pontuação inferior ao CSA, que é um time que luta muito na primeira divisão. Eu acho muito digno o trabalho que o CSA faz. Sim. Mas que tecnicamente é muito limitado. E mesmo assim o Avaí tem uma pontuação inferior ao CSA. Não venceu ainda em 11 rodadas. Então eu não vejo como o Santos possa não vencer, disso, né? Não sair com os 3 pontos. Então o Palmeiras tem que começar a abrir o olho, realmente. Exato, né? Porque o Palmeiras e o Santos empataram. O Palmeiras estava com aquela distância, encurtou, o Santos foi encurtando. Inclusive, o Pituca deu entrevista aí coletiva falando assim que para eles não assustava eles terem encostado assim, visto que o Santos é um time competitivo, é um time que tem jogado bem, tem ótimos jogadores, concordo com ele. Se do interesse do Palmeiras se manter na liderança, vai ter que abrir o olho mesmo. Então, lembrando, o Palmeiras pega o Vasco no sábado e o Santos pega o Avaí no domingo, um dia depois. Então, já vai meio que saber ali se pode ficar na liderança. Também pode ser um gás a mais, né? De repente, o Palmeiras tem um resultado não muito bom no sábado. Exato. No domingo já dá uma... A questão é que o Palmeiras realmente entra pressionado, né? E o Santos, eu tava dando uma olhada aqui só conferindo. Tudo bem que ele vai ter, entre esse meio tempo, ele vai ter jogos fora de casa mais difíceis contra São Paulo e Cruzeiro. O Cruzeiro tá numa fase bastante mais ou menos complicada. também estranho. Mas o Santos vai ter uma sequência de 3 jogos em casa, que eu acho que a tendência é somar 9 pontos, porque o Santos agora enfrenta o Avaí, aí depois enfrenta o Goiás e depois enfrenta o Fortaleza. Os 3 em sequência fora de casa. Fortaleza e Goiás talvez sejam equipes um pouco mais encorpadas, mas que fora de casa também não conseguem pontuar. Não consegue de... Então, eu acho que, olha, Palmeiras, abre bom você fazer o seu serviço aí, porque o Peixão, ainda mais com este careca maravilhoso, tá crescendo. O Sampaoli, o Real, né? Porque o nosso Sampaoli sumiu daqui. E hoje foi a vez do Cueva se reapresentar, vocês se lembram, né? Ele esteve lá na final da Copa América, ganhou aquele período de folga. Quando retornou, teve a notícia de que a filhinha dele tinha nascido antes, né, como é que fala, prematura, e daí ele foi liberado, obviamente, para ir até lá e acompanhar durante esses dias o nascimento dela, a recuperação dela e da mulher. Deu tudo certo, ele voltou hoje cedo, ele começou a treinar, mas não deve estar à disposição, né, para o jogo de... Não, o Cueva, até porque ele tem sempre a questão física que atrapalha, né? E ainda mais, teve 10 dias de folga da final da Copa América, aí teve mais esse problema aí que já foi resolvido, mas não deve ficar à disposição, ainda porque o São Paulo não vai colocar alguém no banco, lembrando que ele é estrangeiro, sendo que não vai utilizar. Então, eu preferi colocar outros estrangeiros ali que ele possa... E eu acho que, sinceramente, não vai fazer tanta falta assim, pelo menos agora. Não tô falando que o Cueva não faz falta ao Santos. Acho que nesse jogo em especial contra o Avaí, o time tem encaixado, tem peças que talvez sejam mais importantes do que ele no momento. Muito bem, concordo com você. E para acabar o noticiário do Santos, o Jackson Poroso, que a gente vem trazendo aqui bastante, né? Aparentemente, segundo afirmou o presidente do Santos, José Carlos Pérez, recebeu propostas, não. Ele está sendo sondado por 2 clubes alemães, tá certo? É isso mesmo, é o Augsburg. O Augsburg, inclusive, que já contratou o Iago, lateral do Internacional, então tá de olho aí no mercado brasileiro. Ali. E o Leipzig também. São 2, só que assim, não teve proposta mesmo. É uma sondagem aí. Lembrando que o Santos recusou a proposta do Barcelona de Guayaquil semana passada. O Ajax tá meio sondando também, então vamos ver que novela vai dar isso aí. E eu vou te falar, eu nunca tinha visto o Poroso jogar, até porque ele não atua no profissional. Esses dias eu tava vendo Santos e Bahia pelo Brasileiro de Aspirantes. E eu vi parte do jogo, eu nem vi o jogo inteiro, mas o pouco que eu vi me agradou muito, assim. O jogador, ele sobra, assim, na categoria que ele tá atuando, tanto fisicamente quanto tecnicamente. Ele
tem uma saída de bola muito qualificada ali. Por que será que o Santos, então, não faz uma proposta ali para ele permanecer e depois subir? Eu acho que o Santos, ele só... A única coisa que pesa contra é a quantidade de zagueiros que tem atualmente no elenco, né? Porque você pega Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Luiz Felipe, Aguilar, que são 4 zagueiros de alto nível, né? Que brigam ali por 2 ou 3 posições. E ele é muito novo também. Então, o Poroso ele tem 18 anos, né? Então eu acho que é mais por isso, assim. Mas o Santos... não é à toa que o Ajax tá atrás do garoto. Se ele não fosse grosso, o Ajax não ia estar atrás dele. Não ia estar atrás dele jamais, né? Enfim, essa foi então o noticiário do Santos. Vamos passar pelo São Paulo também. O São Paulo que se reapresentou ontem depois daquela goleada em cima da Chape. O próximo compromisso é no sábado contra o Fluminense fora de casa. Um jogo aí importante para os dois. Porque o São Paulo, para encostar cada vez mais, o Fluminense sai da zona de rebaixamento. O Fluminense ganhou ontem pela Sul-Americana, 2-1 fora de casa, foi um super resultado, mas precisa acordar um pouquinho também no Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo é o 5º no Brasileirão com 18 pontos. Como eu disse, a representação foi ontem, teve um personagem especial lá. Teve o Aloysio Chulapa. Exatamente. Ele esteve lá antes do treinamento, falou com o jogador, ele falou, se divertiu porque ele é super divertido, super de bom humor. Tava lá com o Hernanes, Pato, toda a galera. E o São Paulo se representou, então, ontem, depois da folguinha que teve ali, depois da goleada. E daí, aquele treino normal, tivemos grandes, como é que fala? Grandes notícias assim, só que o Lucas Perry voltou a treinar. E Pato e Luan, que foram titulares, treinaram normalmente, porque eles foram substituídos ali durante o intervalo. E é justamente a grande dúvida, né? A gente não sabe se o Pato deve ser ou não titular, por conta da mudança que o time apresentou em campo no segundo tempo, né? Exato. Ele saiu e o time fez 4 gols, avassalador ali no começo do segundo tempo. Eu até acho que, assistindo o jogo no primeiro tempo, ele não foi longe de ser um dos piores em campo. Eu acho que ele, inclusive, ali do setor ofensivo, se não foi o melhor ali junto com o Antony, ou foi o segundo melhor. Mas, assim, querendo ou não... Até pra torcida, né? Olha, um cara em campo 0-0 e ele sem sai... ele 4-0. Tanto o Toró quanto o Everton entraram muito bem. Então, é mais uma dúvida aí, exato, vamos ver o que o Cuca vai fazer, se vai manter o time que ele começou contra a Chape, você vai já começar com essas mudanças. E uma matéria muito legal que tem lá no site, se vocês quiserem dar uma olhadinha também, que 30% dos gols marcados pelo São Paulo em 2019, então o São Paulo marcou 30 gols, 10 desses gols, né, 30%, foram marcados por jovens, não jovens, por meninos que vieram do CT de Cotia. Aí você vai falar assim, mas quem são eles? Aí tem lá o Antony, o Toró, tem o Igor Gomes e tal, mas o Hernanes também. O Hernanes, tudo bem que hoje em dia tem 34, experiente, capitão, mas ele é também made in Cotia, como a galera fala, né? Então, é muito grande essa porcentagem de gols vindo. E eu acho que as pessoas às vezes cobram números sempre, né? E é uma amostra de como Cotia vale o investimento, né? O São Paulo gasta milhões e milhões anualmente com não só em material humano, mas em estrutura também. Não é à toa que o São Paulo sempre, ao contrário do time profissional nos últimos anos, está sempre brigando por título e conquistando títulos na categoria de base. O São Paulo nunca passa um ano sem conquistar um título importante na categoria de base. E daí, trazendo ao profissional, acaba também refletindo esses números, né? É engraçado isso. Eu acho que é curioso porque o São Paulo ele tem uma administração muito discutível nos últimos anos. E geralmente os times que não se administram bem não têm uma base muito arrumada. E o São Paulo é o contrário. É o contrário. É difícil de explicar isso. É difícil. Mesmo com toda a bagunça lá, o São Paulo consegue se organizar muito bem nessa categoria de base e aproveitar bem os garotos. Também porque não adianta nada. Por exemplo, o Palmeiras tem um time de base excelente. Tão bom quanto o São Paulo, mas não consegue aproveitar. E os garotos acabam saindo sem nem, às vezes, estrear pelo time profissional do Palmeiras. Exato. Vamos abrir o olho, né? É isso aí, né? Fica um recado aqui. Enquanto o Pedro vai selecionando os comentários ali, porque tem um monte, eu tô vendo que tem muito comentário,
Vou fazer um giro rapidinho de notícias aqui. Para você que não sabe, além de futebol, tem outros esportes também. A gente fala Sim. aqui de vez em quando e lá no site tem muito. Hoje começou já o Pan-Americano. A cerimônia de abertura é só na sexta, mas hoje já tem Brasil. Em quadra, na areia, na verdade, né? Já tivemos a estreia do Pan-Americano com o vôlei de praia feminino. Ganharam as canadenses, ganharam as argentinas e as brasileiras entram na areia hoje às 2h20. Antes tem os brasileiros, né, no masculino, à 1h30. Então, ó, só para eu não falar nada errado aqui, o Thiago Barbosa e o Oscar entram à 1h30 no vôlei de praia para enfrentar a dupla da Costa Rica. Às 2h20 da tarde, a Carol Horta e a Ângela também pelo vôlei de praia. E à noite, o handebol feminino, que é pentacampeão. Vai em busca do hexacampeonato, sempre esteve no pódio, desde que o handebol está no Pan-Americano, então é legal colocar ali. Estreia hoje diante de Cuba, que também é uma forte seleção no handebol. Então vamos acompanhar isso aí, né, Pedrão? Eu acho que é muito legal acompanhar o PAN, né? Porque a sensação que às vezes a gente não tem na Olimpíada, pelo alto nível de competitividade, o contexto é outro. E quando a gente traz pro PAN, a gente consegue ver o Brasil conquistando diversas modalidades. Uhum. Por exemplo, o vôlei de praia e o handball que estreiam hoje são grandes as chances de ouro, enfim, prata ou até mesmo bronze, mas então é muito legal ficar de olho e acompanhar diariamente a competição, porque certamente o Brasil vai estar ali no topo ali A gente sempre tem que lembrar que os Estados Unidos estão os Estados Unidos em primeiro quase, né? É quase covardia, né? Mas a gente tem total condições de disputar o segundo lugar no quadro de medalhas, então vamos torcer bastante. O que é uma grande bastante. vitória, né? Sim. Pensando que os Estados Unidos é um grande polo de esportes, é uma grande potência, o segundo lugar aí a gente pode tentar conseguir. Temos muitos esportistas aí, atletas que têm essa condição. Além disso, também está acontecendo o Mundial de Esportes Aquáticos, gente. Tem muita coisa acontecendo. Então, hoje teve dobradinha também na natação. Primeira vez que aconteceu isso, nos 50 metros de peito. 2 brasileiros também entrem lá para acompanhar. E temos outros jogos nessa quarta-feira, só para a gente passar rapidinho. Na Libertadores, Nacional contra Internacional, às 7h15 da noite. Emelec e Flamengo, 9h30 da noite. E Atlético Paranaense e Boca Juniors, às 9h30 também. E pela Sul-Americana, confronto brasileiro, Botafogo e Atlético Mineiro. Jogo bastante interessante. Não consigo apontar um favorito, por mais que o Atlético Mineiro tenha mais time no papel. Gosto muito da forma como o Barroca monta o time dele. E só para falar rapidinho em relação ao Flamengo, tem uma entrevista legal do Jorge Jesus, que ele deu a bola hoje. E ele é legal ver ele enaltecendo a Libertadores. Ele falando, para ele a Libertadores e a Champions League estão no mesmo patamar. Ele chama a Libertadores de Liga dos Campeões da América. Pelo primeiro tempo, ontem, entre Godoy Cruz e Palmeiras, acho que ele não deu uma olhada, porque foi horroroso. Mas que bom que ele deu essa subida aí, né? Um técnico europeu falando sobre essas coisas. Antes do Pedrão passar aí nos comentários, só lembrando que ontem foi lançada a segunda fase do Paulista Feminino na sede da FPF aqui em São Paulo. Lembrando, o grupo 3 é formado por São Paulo, Santos, São José e Palmeiras. O grupo 4, Corinthians, Ferroviária, Ponte Preta e Juventus. São 6 rodadas nessa segunda fase, depois semifinais e finais. Falamos tudo aqui. Lembrando que, gente, vocês sabem, o Palmeiras ontem demitiu a técnica e a auxiliar técnica do time feminino depois de 9 jogos, 9 vitórias e acesso. Só queria deixar isso aqui. Tomou um gol. Um gol, assim, meio espírita também, do meio campo. Difícil de entender, viu? Exato. Eu deixo aquela cutucada aqui pra gente, né? Fiquem acompanhando aí, que tem bastante coisa no site. Agora vamos ler o comentário. Coisa boa só antes, uma frase, única frase. Vadão foi demitido, é isso que importa. É verdade, a gente tá esperando, torcendo aí pra ver quem é que vai entrar no lugar do Vadão na seleção feminina. Lembrando que, gente, futebol feminino e masculino não participam do PAN porque não conseguiram classificação. Show de bola, primeira vez no história. Legal. Vamos lá. O Fábio Mariano tá falando que o Bahia é bem armado, e eu concordo 100%, eu gosto muito do trabalho do Roger Machado. O Rodrigo Souza falando que é São Paulino, mas acha que o Borja não é atacante para time de elite. O Rodrigo Souza falando do Pato, que foi infeliz ali de sair no primeiro tempo. Acho que quer dizer que deu azar, né? De ser escolhido pelo Cuca. E perguntando será que ele vai ser banco. A gente realmente não sabe. Mas conhecendo o Cuca, eu se fosse para apostar, eu diria que ele vai ser banco. Eu acho que o Cuca
eu sinto que ele não tá numa sintonia muito legal com o Pato. O Russelli perguntando se a gente sabe se o Neymar vai pro Barcelona. Olha, Novela, se eu né? soubesse... Nossa, eu ia publicar agora, todo Pois mundo ia é. dar crédito pra Gazeta. Exatamente. Né? Mas ninguém tá Mas sabendo assim, que tá hoje rolando. é legal até falar, hoje saiu, a gente publicou inclusive no site do L'Equipe, o jornal, um dos jornais mais famosos e de renome do mundo, francês, falou que o Paris Saint-Germain não vai aceitar dinheiro, não vai aceitar uma troca de jogadores pelo Neymar. Ele quer recuperar integralmente o valor que foi gasto. E Quanto? caso não 222 receba, 220 milhões de euros, equivalente a 930 milhões de reais, mais ou $1 menos. bilhão de reais. Então, assim, a não tendência vai. é que o Neymar, pelo menos nesse cenário, permaneça no PSG. O João Brito falando que o Toró é bom pra entrar no segundo tempo e pegar o time cansado, eu concordo. O Fábio Mariano deu uma cutucada aqui no Russelli, que tinha perguntado Neymar. Esquece o Neymar. O Fábio Mariano tá sempre acompanhando também. É. Além do Russelli, ele também tá sempre Exato. aqui. Eu gosto que eles interagem nos comentários. Verdade. O Gui Serrano, grande Olha abraço só, também. no Tava... departamento médico. Exatamente. Recupere-se logo. O Borja nunca critiquei, o último 9. Eu também nunca critiquei o Borja, viu? E eu acho que é isso, Marina. Então tá bom, gente. Muito obrigada aqui pelos comentários. Só um final. José Alves perguntou aqui pra mim se eu sei todos os campeões do quê? De cabeça. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, José. Eu sou péssima de memória. Eu não lembro nem quem fez os gols. Mentira, eu lembro sim, mas eu não lembro muita coisa. Mas eu lembro que você estava aqui comentando. Amanhã eu quero ver se vai estar aqui de novo. Ele falou, se eu não me engano, que vai ser 5-2 pro Corinthians amanhã. Então eu vou cobrar. Agora a gente quer saber o resultado final da enquete. Você votou lá no site, comentou aqui também. Eu quero ver se vai meio que o que a gente falou aqui, né? Lembrando então, o Borja provou que merece ser o titular do Palmeiras na sequência da temporada. A gente já tem o resultado? Olha só, Expressivo, 74% dos nossos internautas votaram que sim, que o Borja, que tá até com a cara triste, mas devia estar feliz, gente, ele fez um gol ontem, que deveria estar aí na sequência do Palmeiras para a temporada, meio que o que a gente falou aqui, né? Eu acho que, e assim, é normal também a empolgação do torcedor pós-jogo e pós-golaço. A tendência é, se você perguntar, por exemplo, pro torcedor São Paulino na terça-feira se o Pato tem que ser titular da reserva, também ia dar um monte de reserva. Claro, tem que ter calma. Eu acho que ele merece sim a sequência. Agora, provou que tem que ser titular, vamos com calma. Outra história, né? É verdade. Muito obrigado, pessoal, por todos os comentários, participações aí, por terem votado na enquete. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, Marina, pela companhia. Obrigada a você. Obrigado, pessoal. Obrigada, Aninha, também que estava aqui com a gente. E amanhã a gente volta, 12:30, para comentar os resultados dos jogos de hoje, do Pan-Americano também um pouquinho. Sempre a gente reserva um espaço. E, claro, sobre os clubes aqui de São Paulo, como é que vamos para o final de semana. Muito obrigada e até amanhã, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.